Os antibióticos eliminam as bactérias responsáveis pelas infecções, mas também as outras que habitam no nosso organismo. Ao fazê-lo, podem desequilibrar a microbiota intestinal e promover o aparecimento de várias doenças do aparelho digestivo. A Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia lançou uma campanha em que alerta para o impacto dos antibióticos na microbiota intestinal. O objetivo é alertar a população para o uso responsável dos antibióticos, que só devem ser tomados por prescrição médica e, de preferência, seguido da toma de probióticos que ajudam a evitar o desequilíbrio da microbiota intestinal. Vamos perceber um pouco mais sobre esta questão com o Dr. Rui Tato Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, que é meu convidado. Muito bom dia. Bom dia. Estima-se que haja 100 mil trilhões de bactérias no nosso intestino. É preciso fazer aqui esta distinção entre as bactérias boas e as más, que são precisamente essas que os antibióticos também conseguem eliminar. Exatamente. Nós vivemos em estreita comunhão com as tais bactérias, são 100 trilhões, é um seguido de mais de 10 zeros, e que necessitamos delas para viver, para a absorção de vitaminas e para o nosso funcionamento saudável. Quando tomamos antibióticos, e nós temos a noção que em Portugal se toma antibióticos a mais quando não eram necessários, aliás, eu fiz durante muitos anos urgência e era pressionado constantemente para dar antibióticos a infecções que eu achava que não tinha indicação. Esses antibióticos depois vão provocar uma alteração na ecologia do intestino, nas tais 100 trilhões de bactérias, e promover o crescimento de bactérias mais assassinas, digamos assim, as superbactérias resistentes depois aos antibióticos. Que tipo de doenças é que podem advir dessa toma errada de antibióticos? Podem provocar infecções intestinais gravíssimas. Aliás, nós temos nos hospitais pessoas a morrerem pelo uso indiscriminado de antibióticos. E é um problema também gravíssimo nos cuidados intensivos. O país agora percebeu que precisava de muitas camas de cuidados intensivos e muitas das pessoas em cuidados intensivos morrem pelas infecções dessas superbactérias, bactérias assassinas, e não pela doença que provocou o internamento nos cuidados intensivos. Portanto, é um problema de saúde pública muito importante. Ainda assim, a toma de antibióticos diminuiu bastante neste ano de pandemia, mas o doutor falava da pressão sobre prescrever. Essa pressão vem de quem? É algo que já está enraizado no nosso país? É um hábito enraizado. As pessoas pensam que o antibiótico salva vidas. Salva vidas muitas vezes, mas às vezes não. Às vezes é o contrário. E há um senso comum que qualquer febre, qualquer aparente infecção, principalmente em pediatria, assisti isso muito em pediatria, se salva com antibióticos. Muitas vezes essas infecções são vírus, não são bactérias. São vírus como, por exemplo, o Covid. O Covid não se trata com antibióticos. E há essa pressão vulgar das pessoas tomarem antibióticos a mais. É a pressão nas urgências, é a pressão com os farmacêuticos nas farmácias para darem antibióticos, é a pressão para tomar o antibiótico que estava na gaveta lá em casa, que tinha sido tomado para outra situação qualquer. Portanto, as pessoas têm que ter calma e não podemos estar a desperdiçar balas nesta guerra contra os antibióticos. E no caso do aparelho digestivo em concreto, falámos aqui da importância dos probióticos. Qual é que é a principal diferença entre os dois e de que forma é que podem ajudar a depois tratar estes? Os probióticos são cápsulas que contêm bactérias vivas lá dentro que vão tentar equilibrar a ecologia intestinal, o tipo de bactérias intestinais que foram mortas pelos antibióticos. Mas então só podem ser tomados numa fase posterior ou podem ser também uma alternativa aos antibióticos? Não são alternativa aos antibióticos, que são complementares dos antibióticos. Ou se toma antes, ou então se pode tomar depois para tentar que as bactérias se equilibrem, aquelas bactérias boas que vivem connosco, que se equilibrem. Dr. Rui Tato Marinho, muito obrigada pela sua presença neste Diário da Manhã e pelas suas explicações. Um resto de bom dia e bom fim de semana.